Irmãos, o fogo tem que descer na nossa vida por algumas razões. Ultimamente nós temos visto as pessoas buscando o poder de Deus, buscando a graça do Senhor, buscando a direção de Deus para as vidas, para as próprias vidas. A gente busca muito fogo, muito poder, muita graça, porque a gente quer ter um envolvimento maior com Deus. Porque quando fala fogo, você pensa o quê? Fogo, você pensa lavareda, né? Você pensa os 10 mandamentos, aquele negocinho, né? Voando lá. Você pensa a nuvem. Então eu quero dizer para você que a nuvem do Velho Testamento era a presença de Deus. Deus está guardando a nossa vida, né? Hoje também nós temos uma nuvem de graça, de glória sobre a nossa vida. E o fogo é a representação da unção do Espírito Santo, né? Que está sobre a nossa vida. E as igrejas hoje parece que pararam de buscar esse tipo de envolvimento, né, com o Espírito Santo. As pessoas estão mais sensíveis às coisas materiais, às coisas do coração, né? Assim, eu quero casar, quero namorar, quero ter uma casa, quero ter um carro, não quero ter mais dívida, né? Eu qualquer dia vou fazer o culto das dívidas. Aí você traz a sua conta que você está devendo, principalmente o do cartão do crédito, que subiu 400% esse mês. Você traz que realmente nós vamos orar e aí você paga. Entendeu? Você paga, aí fica certinho. Pensou que a igreja ia pagar? Mas a igreja ultimamente ela não tem mais buscado essa unção, esse fogo, essa presença de Deus, né? E até é muito importante nós nessa noite sabemos o seguinte, que Deus ele está presente. Você sabia que quando o israelita olhava, havia aquela nuvem em cima e aquela coluna de fogo para clarear os seus dias à noite, para aquecê-los? Eles não tinham outra visão, senão uma só: Deus está conosco. Então, nesta noite, eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa: Deus está com você. E de uma maneira que você às vezes não pode ver, mas Ele está com você. Ele se manifestava lá no Velho Testamento como uma nuvem, ou então como uma coluna de fogo. No livro de Atos, capítulo 2, eles estavam separados num lugar, e sobre a vida deles veio um fogo. Aquele fogo queimava a cabecinha deles. Amém? Queimava não. Não, mas todo mundo via o fogo. Sim ou não? Pode ser que alguns crentes hoje possam receber assim alguém vai ver alguma coisa na tua cabeça. E aí vai falar assim: nossa, está pegando fogo, abaixa aí, porque se já quase não tem cabelo, vai acabar de se consumir. Mas esse fogo não consome. Esse fogo te dá autoridade. Amém? E para que nós possamos ter esse fogo, irmãos, nós precisamos consertar nosso altar. E para consertar o altar, nós precisamos fazer um sacrifício. E para fazer um sacrifício, nós precisamos nos arrepender. E para nos arrepender, nós precisamos entrar num acordo com Deus nessa noite. Para a nossa vida mudar, né, completamente. Porque já está chegando a hora de nós irmos para o céu. Às vezes a gente fala isso, tem pessoas na igreja que falam: meu Deus, misericórdia, pastor. Nem casei ainda, nem namorei. Entendeu? Então, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não sei ainda se vai chegar o tempo da gente ver alguns jovenzinhos casando. Deus está chegando o mais rápido possível, irmãos. E Ele vai se agradar do jeito que nós estamos vivendo nesta igreja. Vamos falar da nossa igreja, não vamos falar da igreja tal ou outra, não, é da nossa igreja. Nós precisamos ter uma vida diferenciada, uma vida totalmente modificada. Esta semana eu faço o meu TSD todos os dias às 6 da tarde. E essa semana eu levantei meio apressado, e teve dois dias da semana que eu não fiz TSD com o Senhor. Nós tivemos que sair, fizemos fazer despesa. E a gente fez TSD no mercado. A irmã Ana, ela sai para fazer despesa, irmãos. É uma luta terrível. Fui desenterrar meu pai, ela só faltou pedir oferta para os irmãos lá no cemitério. Terrível demais. Minha pastora, ela prega Jesus. Nós estávamos ontem lá na célula,
E aí já começou a falar de Jesus e não para mais, irmãos. Eu tenho uma esposa que ela já ganhou mais de 1000 crianças para Jesus, muito mais. Fora as vidas, né? Fora os homens e mulheres que iam na nossa casa. A minha esposa é uma ganhadora de almas, sabe assim, nata. Ela ganha criança. Nós somos na PEC. Nós somos na PEC. Eu, Michel, Rosana e pastora. Quando nós entramos na PEC, a pastora tal, aí tinha uma mulher olhando nos negocinhos. Ela olhou e disse assim: deixa eu ver o que você está vendo, minha amada. Aí a mulher, sim, então, né? Educada. Olha que lindo, nossa, porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Começou a ensinar a mulher como fazer o troço. E prega Jesus, e fala de Jesus, e pega para o balconista, e canta, e sabe, irmãos, eu tenho um prazer tão grande de tê-la como esposa, porque ela não é mole, não. Quando ela fala assim, Dorival, se ela fala assim, ô Fi, aí eu já, aleluia. Aí ela fala, Dorival. Treme daqui até lá embaixo. Porque ela não é mole, não. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos ser assim. Como é que o fogo pode cair na nossa vida se nós não estamos entregando nossa vida para o Senhor? Como é que eu posso dizer, Senhor, derrama o teu fogo, se eu não tenho a minha vida totalmente entregue para o Senhor? O livro que nós vamos ler, um capítulo, né? Capítulo 1 deste livro, ele fala de uma ação de Deus contra o povo de Deus. Deus estava tão bravo, irmão, mas tão bravo com este povo, porque esse povo fazia com que o altar do Senhor era contaminado, com ofertas erradas. Era uma coisa tão tremenda que o povo fazia, que parece hoje. Você quer ver? Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Abre Mateus, volta umas páginas, já é Malaquias. Malaquias 1, verso do 6 ao 14. Às vezes a minha Bíblia vai ser diferente da sua, tá? Capítulo 1, verso 6. Se você não tem a Bíblia, olha lá. Ou se não, você tem no iPad ou então no celular, acompanha aí comigo. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vós dizei, em quem desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntai, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Alguém está aí com a Bíblia e diz, o altar do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, isto não é mal. E quando trazeis o coxo ou enfermo, também isso não é mal. Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá agrado de ti, se te ser favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está dizendo o seguinte: quando você vem entregar alguma coisa no altar do Senhor, você entrega desprezivelmente, e aí você ainda fala, o altar é assim mesmo, deixa assim. Será que se você pegasse uma oferta, ou então se você pegasse a sua própria vida e entregasse para o governador, ou então para o presidente, ele iria receber? Para os homens nós fazemos tudo do melhor, mas para Deus damos sempre o resto. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas como tais ofertas nas vossas mãos aceitará ela a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar que é ali queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis,
o altar do Senhor é imundo, e que nela se ofereça isto, e a sua comida é desprezível. Eu quero dizer para você que muitas vezes você não se agrada com a palavra que você recebe desse altar, e nem por causa disso ele é desprezível, nem por causa disso ele é imundo. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis dilacerado e coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso das vossas mãos? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. É uma palavra muito dura para nós que somos sacerdotes, porque você é o sacerdote da sua casa, eu sou o sacerdote da igreja. Você precisa entender que Deus está irado. Como eu estava dizendo, essa semana eu fiz o meu TSD com o Senhor, e eu li esta palavra, e eu deixei essa palavra de lado. O meu livro que eu estou lendo, Quando o Céu Invade a Terra, aconselho a você comprar, se você gosta de ver milagres de Deus, e gosta de querer que Deus faça milagres na sua vida, quando o céu invade a terra. Deixei tudo de lado, irmãos. Tirei meu óculos, debrucei a minha cabeça naquela mesa, e eu disse, Deus, nunca mais eu vou oferecer nada de qualquer jeito para o Senhor. Eu nunca mais vou trazer uma oferta para o Senhor desagradável. Eu nunca mais vou dizer para as pessoas que o Senhor é um Deus que faz. Não, o Senhor é um Deus poderoso para fazer. Comecei a chorar, chorei mais de meia hora. Voltei para a cozinha, a pastora disse, que foi? Eu disse, repeti tudo para ela, ela disse amém. E daquele dia para cá, de quarta-feira para cá, meu coração tem se enchido da presença gloriosa de Deus, porque eu não quero mais fazer nada que seja desagradável a Deus. Esse povo aqui, irmãos, o pai da família pegava no dia de sacrifício, que é uma vez por ano eles faziam isso, para a remissão dos pecados, e ele pegava, se trocava, tomava banho, colocava, o sacerdote da família, colocava a sua veste de linho, e ia no seu curral, e olhava suas ovelhas, e a que estava mais limpa, sem mancha, linda, macho, ele olhava e via, e ele pensava, eu posso ganhar muito dinheiro com aquilo, porque ele é bonito demais. Aí ele procurava uma que estava com defeito na orelha, que a vaca tinha pisado na patinha, que ele estava com o pezinho meio torto, tinha algumas manchinhas. Ele pegava aquilo, irmãos, levava no altar, arrancava o sangue, deixava de lado, jogava aquele novilho, aquela ovelhinha, ou aquele bezerro, qualquer coisa assim, jogava lá no altar para queimar. Já fiz a minha obrigação já está feita. Já fiz a entrega do sacrifício, agora eu posso ficar sossegado em casa. Era assim, dessa maneira que eles faziam, irmãos. Por isso que o livro de Malaquias, antes de chegar no Novo Testamento, Deus colocou um basta nisso. Deus não aceita mais qualquer coisa que você faça para Ele. Está no tempo, irmãos, de nós começarmos a ofertar o melhor para Deus. Às vezes você vem para a casa do Senhor e você acha o louvor muito bonito, mas o louvor também está entregando o melhor para Deus? A intercessão está entregando o melhor para Deus?
As suas orações, você tem entregado as suas orações melhores para Deus? O seu sacrifício, você tem feito o melhor para Deus? Você tem feito o que o Senhor fala para você fazer, que é pregar, levar as pessoas a Cristo, cuidar bem delas, fazer delas discípulos? Você tem feito assim, tão lindo, que Deus se agrada? Você tem feito com tanta excelência que Deus essa noite vai se agradar? Como é que você tem vindo para a igreja? De qualquer jeito. Deus sabe que estou indo com um monte de problema e Deus vai resolver os meus problemas. Deus não vai resolver os seus problemas porque a sua oferta, a sua vida não é digna de arrependimento. E só tem santificação, e só tem elevação de presença de Deus quando nós nos arrependemos. E esse povo aqui, irmãos, custou para se arrepender, para entender que Deus precisava ter o melhor. E a nossa vida do dia a dia, ela tem sido uma vida, tá bom assim. Você vai no curral e escolhe uma ovelha que está lá machucada, alguma coisa, Deus entende, irmão. Deus não entende não, irmãos. No dia que Ele deu para você, Ele deu um sem marca. Ele deu um sem mistura, sem mancha. Não era aleijado, não era caolho, não tinha a orelha cortada. Ele deu a excelência que Ele tinha. Jesus não veio todo machucado, todo torto. Ele foi uma ovelha que foi entregue por nós, sem nenhuma marca. E nós damos para Ele o qualquer. Quando fazemos células, fazemos porque temos que fazer. Não fazemos com excelência. Quando cantamos, não cantamos com excelência, cantamos porque temos que cantar. Quando intercedemos, intercedemos porque alguém disse que você tinha que interceder, então estamos intercedendo. Não é assim, irmãos, a partir de hoje. Aqui tem um altar. Eu até tinha pedido para o Davi fazer um altar, mas ele precisou sair e não deu para fazer. Eu queria que ele fizesse um altar aqui. E qual é a oferta que você ia dar para este altar? Diga, minha vida. Diga. Você deveria chegar aqui e debruçar sobre esse altar e dizer, Senhor, está aqui, ó. Esse é o meu sacrifício, minha vida. Paulo disse, eu já não vivo mais como eu vivia antes, porque hoje Cristo vive em mim. E quando você fala que Cristo vive em você, você precisa dizer para Deus que a tua oferta de vida, tua oferta de atitudes, é a melhor para Deus. Eu fui o primeiro a chegar diante de Deus e dizer, Senhor, às vezes todos esses anos que eu tenho feito a tua obra, eu tenho feito a tua obra porque tenho que fazer. E não é assim, irmãos. Nós não precisamos fazer nada daquilo que temos que fazer. Nós precisamos ter excelência naquilo que fazemos. Vamos fazer assim mesmo. Ele diz assim que o pessoal chegava lá e dizia assim, olha, como o altar não tem muito prazer mesmo, então joga essa ovelha lá, eu já fiz a minha parte. Quantos crentes falam isso? Eu já fiz a minha parte. Irmãos, e aquele perdido está indo para o inferno. Você fez a sua parte? Nós não fazemos a nossa parte. Porque se fizéssemos a nossa parte, essa igreja tinha muito mais gente do que tem hoje. Tua família já estava salva. Teus filhos, teu marido, teu cunhado, tua cunhada, já estavam salvos. É que a gente desiste no meio do caminho e para no meio do caminho, porque achamos que fizemos já o melhor. Fui discipular sexta-feira, eu ia discipular a Cida com o Donizete, mas o Donizete precisou ir para o hospital, e a Cida trabalhou tarde, e aí eu não tinha ninguém para discipular, a Maria José e o Davi estavam numa reunião, eu chamei a Aninha, já tinha discipulado, depois fomos lá na casa do Carlos, eu já tinha discipulado, discipulei a Aninha e o Marcelo. E quando eu comecei a discipular a Aninha e o Marcelo, o Senhor falou comigo, eu quero ver se você faz com excelência.
Eu dei o melhor de mim na cada discipulado. Fui para a célula sábado. Estava quietinho lá no cantinho. Com uma vontade de falar que vocês nem imaginam. A célula estava uma bênção, estava correndo tudo direitinho, bonitinho. E eu estava assim, aí eu falei para a Rita, Rita, eu não aguento mais, eu vou falar. Aí eu trouxe uma palavra para eles. Não adianta nós fazermos as coisas mecanicamente. Nós precisamos fazer as coisas para Deus, de coração, de alma. Quando cantamos, como é que o fogo desce na igreja, irmão, se nosso louvor não tem nem chegado para cima do telhado? É muito lindo cantar, pular, assoviar, é muito lindo dar glória a Deus e tal. Depende de como nós estamos fazendo. Deus precisa desse altar hoje, irmãos. Ofertas limpas, não imundas, não sujas, não profanas. Quantas pessoas servem a Deus, mas não estão ainda libertas de vícios? Quantas pessoas querem servir a Deus, estão servindo ao Senhor e acham que está certo, e tem pensamentos malignos, pensamentos podres, atitudes errôneas, mentem, mas está servindo ao Senhor, vai pegar o cálice daqui a pouco, vai comer do pão. Deus sabe como eu estou, Deus sabe como você está, mas Ele quer ver você melhor. Às vezes namorada, transando, marido, de olho na internet, para ver coisas boas. A coisa boa que você quer ver está deitada lá na sua cama, que ora por você, que abençoa a sua vida. Mulher, você muitas vezes também tem pensamentos malignos. E o teu marido está lá trabalhando e você está lá maquinando. Essa semana Deus me deu 2 sonhos. 2 sonhos. E eu vou falar uma coisa para você. Eu, para sonhar, eu queria ser José, irmão. Porque José fechava o olho e já via o sonho. A pastora Ana, ela deita, pronto, Deus já dá o sonho para ela. Eu nunca vi um negócio desse. Vá caçar mosca. Eu deito, peço, Senhor, eu quero ter sonho espiritual. Tá? Aí o sonho com o Corinthians, com o Santos. Meu Deus do céu. É uma tribulação, eu repreendo na hora. Magrão, eu falo, vai para o inferno. E aí eu tento dormir de novo, aí vem de novo. Brincadeira. Aí eu sonhei 2 vezes a mesma coisa. A mesma coisa. Pessoas se prostituindo. Pessoas se prostituindo com pessoas. Eu acordei todo suado, fui ao banheiro, olhei no espelho, disse, Senhor, isto é um sonho. Ele disse, isto é uma realidade. As pessoas deitam e sonham, e o pecado habita na vida delas. Que oferta é essa que você tem dado para Deus? Que vida é essa? Quer colocar no altar, e depois dizer que o altar é que não presta, o altar é que é defeituoso? O Senhor estava cansado de avisar aquele povo. Cansado. Tem igrejas que só pensam em buscar aquilo que mais lhe agrada. Irmãos, nós temos que buscar aquilo que agrade a Ele. Porque a palavra do Senhor diz que quando eu busco Ele, de coração limpo, de alma pura, de pensamentos saudáveis, não tem como Ele não enviar um anjo e trazer a bênção para nós. Não tem como. É questão que nós oramos, e depois falamos mal dos outros, e depois criticamos as pessoas, e depois não gosto do meu vizinho, não gosto do meu... Vocês têm que ver o que o meu cunhado me fez. Essa semana, minha cunhada, então, só o sangue. Irmãos, minha irmã, irmãos, eu estava conversando com, não me lembro, estava conversando hoje com o irmão Reinaldo. Ele disse que a família dele, permite, irmão Reinaldo, falar isso? Cadê o irmão Reinaldo? A família dele mora tudo numa vila só, né? Num bairro só, numa cidade só. Eles não se veem. Aí fiquei lembrando da minha mãe, minhas tias, elas moram na mesma rua. E um passa na frente da casa do outro e não se olham. Mas vão na igreja todos os dias. Que oferta é essa? Eu venho de quarta,
Eu venho de domingo, eu vou na célula, mas a vida minha não muda. Ela continua a mesma, e os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Esse povo aqui trazia coisas que desagradavam a Deus: pão impuro, ovelha torta, sacrifício errado. Mas tá bom, é para Deus mesmo. Estamos chegando no tempo, irmãos, que Deus vai fazer a escolha. Vai separar o trigo do joio. Você pensa que é legal estar aqui? Pensa que é mole estar aqui em cima? Estou suado até a ponta do pé. Não é de calor não, irmãos. Estou sentindo um fogo subindo pelas minhas pernas, irmãos. Sabe por que isso? Porque Deus precisa que esse altar fumegue. Mas para esse altar fumegar, você precisa estar disposto a entregar a sua vida para esse altar. Aqui ele fala de sacerdote. Mas depois ele fala também do povo, porque ia ver o rebanho. E ele pegava o pior e dava para Deus, e a família não era abençoada, irmãos. Por que será? Eu faço uma pergunta para você. Por que será que até hoje você não recebeu nada do que pediu? Até hoje você não ganhou nada daquilo que estava proposto por Deus? Por que será? Por que será que a nossa vida não é clara, aberta? Por que será? Por que a gente vive na escuridade? A gente não gosta de comentar nada com os outros? A gente fica escondido atrás das malhadas, esperando Deus fazer alguma coisa, mas Deus não vai fazer, irmãos. Segundo sonho, as pessoas se reuniam e trocavam de casais. Como é que chama essa porcaria? Swing? É isso? É? Que desgraça é essa? Como? Sodomia não é com animal? Ah, sei lá. Eu só que quando eu cheguei naquele lugar, era um lugar grande, tinha muitos crentes. Só que quando eu entrei, parece que eu estou vendo o lugar, eu entrei, eu disse, como é que vão? Ele disse, calma, agora nós não podemos falar com o Senhor, porque agora nós vamos entrar nos quartos. Entrava cada um no quarto, mas cada um com a outra esposa, e a esposa com outro marido. Eu acordei assustado, disse, Ana, ora na minha cabeça. Ela, falei, ora, Ana, para Deus tirar esse negócio da minha cabeça. O que é isso, Jesus? Vocês estão trocando, irmãos, nós estamos trocando, não de casais, mas de adoração a Deus. Estamos nos contaminando com coisas que não agradam ao Senhor. O mundo está melhor do que a igreja, principalmente para o jovem. O mundo é melhor que a igreja. Está no tempo de nós prepararmos o nosso altar todos os dias e entregarmos a nossa vida como oferta. E Deus vai receber aquele cheiro suave. E aí vai chegar lá em cima no céu, agradável ao nariz de Deus. Depois vocês dizem que eu não abençoo, que eu não abro as portas. Como abrirei as portas se todo mundo que chega perante mim, chega me entregando qualquer coisa? Você lembra aquela passagem de Mateus? O cara chegou lá e tal, e olha aí a minha oferta, xarabanagaçu, jogou a oferta lá assim, aí glória. Aí vem a veinha, uma senhorinha tão humildezinha, com 2 moedinhas. Chegou lá e tuf, fez até barulhinho, tum, tum. Jesus disse, para tudo, ei, para. Quem deu o melhor? Aí todo mundo, é lógico, foi o rapaz que ele deu quase 20% de dízimo, né? Quem deu o melhor foi a viuvinha, 2 moedinhas. Essas 2 moedinhas significa, Senhor, eu não tenho nada, só tenho a minha vida, e dela eu quero te entregar, Senhor, sabe, como oferta, Senhor, entregue ao Senhor, para que o Senhor possa desfrutar desta oferta na melhor maneira possível. Sem santificação, sem arrependimento, desculpa, não tem santificação.
Como é que Deus pode querer mostrar a sua glória no fogo, no altar, descendo graça sobre a nossa vida, irmãos, se nós não nos arrependemos? E a Bíblia diz que Deus não se revela enquanto nós não limparmos o altar. Para que a glória do Senhor se manifeste, precisamos se arrepender. E depois que nos arrependemos dos nossos pecados, a santificação ela vem automática, irmãos. Aí você vai buscar a Deus e Deus vai ouvir você. Você que está aqui pela primeira vez, você pensou que você ia ver chave aqui? Essa palavra não é só para nós crentes. É para você que está aqui nos visitando e não tem Jesus como Senhor e Salvador. Para a sua vida mudar, irmãos, precisamos ter uma vida reta diante de Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para salvar os perdidos. Ele não veio para condenar o pecador. Ele veio para amar o pecador, mas odiar o pecado. E nesta noite, o Senhor diz para vocês, igreja, como disse para mim naquele quarto: eu quero me agradar de você. Eu quero ter prazer em te abençoar. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você entregue sua vida para mim. Entrega ela totalmente para mim. Derrama o seu coração, sua alma, seu espírito totalmente para mim. Deus precisa disso na nossa vida, para que Ele possa se agradar de nós. Entregar o melhor para Deus, não o que qualquer coisa. Se eu danço, eu tenho que dançar para agradar a Deus. Se eu canto, eu tenho que cantar para agradar a Deus. Se eu toco, eu tenho que tocar para agradar a Deus. Se eu prego, eu tenho que pregar para agradar a Deus. Se eu intercedo, eu tenho que interceder para agradar a Deus. Minha vida precisa ser modificada todos os dias, transformada todos os dias. Senhor Deus, eu quero te pedir nesta noite, Pai, algo muito especial. Eu te pedi lá naquele quarto, eu quero te pedir de novo aqui. Cada pessoa, Senhor, nesta igreja, criança, jovens, adultos, velhos, pessoas mais idosas, que eles sejam transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero ver fogo na cabeça desse povo, Senhor. Mas não um fogo para passar e para deixar a sua vida diferente dos outros. Não, irmãos. Quando Pedro olhou para aquele fogo e as pessoas viram aquelas chamas na cabeça, eles não entenderam nada de. Pedro disse: escuta, isso é uma promessa que o profeta Joel fez. Que nos últimos dias ele ia derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Isso já faz mais de 2000 anos. A promessa não mudou ainda, ela está vigente nessa noite. Eu quero derramar sobre a vossa cabeça o fogo do Senhor. Fogo queima pecado, fogo que dá transformação, o fogo dá unção na sua vida. O fogo só desce quando eu me ofereço como sacrifício no altar do Senhor. Por isso, Jesus, nesta noite, eu quero oferecer a minha vida, eu quero oferecer a vida da tua igreja, como pastor deste lugar, sacerdote deste lugar. Eu quero me colocar, Senhor, a cada dia da minha vida, ensinando sempre o melhor para eles cada vez mais, Senhor, buscar a tua presença de uma maneira mais intensa, mais motivadora, mais cheia da graça, mais transbordante, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, nesta noite, como teu servo, Senhor, como pastor desta igreja. Eu quero que estas ovelhas saibam, Senhor, que para o Senhor não é o qualquer, mas é sempre o melhor. E o melhor nesta noite, Senhor, é a nossa vida. E eu quero que você ponha a mão no seu coração, por favor, por gentileza, ponha a mão no seu coração e diga com suas palavras:
Eu sou a oferta nesta noite, Deus. Mas diga isso não porque eu estou dizendo, irmãos. Diga isso porque você quer ser uma oferta, entregue no altar do Senhor. Fale com Deus aí. Fale com Deus. Fale com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Daqui a alguns minutos cearemos. Daqui a alguns minutos nós vamos pegar o pão, o cálice. Principalmente esses 3 que se batizaram hoje. Vai ser uma nova experiência na vida deles. E nós como igreja precisamos ser transformados. Sermos ofertas limpas, não impuras, não manchadas, não sujas, mas vidas limpas e transformadas, para que o Senhor possa se agradar desse sacrifício. O fogo de Deus vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, Deus. Jesus, eu fiz aquilo que o Senhor falou para fazer. Enche-nos com teu fogo. Eu quero que nesta noite possa descer fogo dos céus. Fogo, fogo. Domingo que vem, Senhor, nós teremos uma outra palavra. Sequência dessa, Senhor. Porque nós queremos ver tua igreja, Senhor, sendo tocada, transformadas. Cada vida, Senhor, amado Deus, entregues. Manda o teu fogo, Senhor. Cura as pessoas. Liberta as pessoas. Em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Quando Pedro passava, a sombra, a Bíblia diz que a sombra dele curava. Não era sombra, irmãos. Era o reflexo do Espírito Santo na vida dele que transformava as pessoas. Quando Paulo dava os lenços para as pessoas levarem para casa para curar os doentes, não era o lenço que curava. É que quando saía do lenço da vida de Paulo, já saía com unção, Senhor. Era assim, irmãos, que Deus queria fazer. Aleluia. Eu contei um testemunho ontem, do livro que eu estou lendo, que o rapaz, ele foi em umas conferências e ele queria ver o poder de Deus na vida dele. E ele foi no Canadá, China, México, foi em um monte de lugar. E ele saiu de lá decepcionado porque ele chegou lá e disse, mas não aconteceu nada. E um dia chamaram ele para pregar numa igreja grande. E ele foi, e ele sentou. Do lado tinha uma mulher paralítica, do outro lado tinha um menino doente, tinha uma pessoa que estava com a mão ressequida, tinha algumas outras pessoas enfermas. E Deus disse assim para ele, diga que eu estou curando. E ele disse, sabe, irmãos, Jesus está curando. Aí ele olhou e todo mundo de novo, doente, paralítico, ressequido. Ele disse, Senhor, como é que pode um negócio desse? O Senhor falou para mim falar e eu falei e não aconteceu nada. Aí chegou a hora dele pregar. Quando ele levantou, o paralítico levantou, a mão ressequida ficou curada. As pessoas foram curadas. Deus disse para ele, eu já estou com você há muito tempo. E você foi me buscar num monte de lugar e não precisava. Toma uma atitude, levanta. Quando você levanta, eu faço. Então eu quero dizer para você nesta noite, não é a minha oração. Se posicione. Quando você se levantar, Deus vai começar a fazer. Amém?